Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a essa jornada do empreendedorismo voltado para a área de saúde. Eu sou Neila Almeida, eu sou contadora e consultora tributária, também sou sócia da Almeida e Oliveira Contabilidade e para mim é um enorme prazer e satisfação mesmo em estar aqui conversando com vocês esses assuntos que a faculdade não aborda em momento nenhum e que são tão fundamentais para o sucesso profissional daquela pessoa que deseja empreender, realizar seus atendimentos, ter sua clínica, ter seu consultório e ter a prosperidade, né? Ter a sua própria renda através do seu próprio trabalho, dessa carreira autônoma, dessa carreira empreendedora. E é sim possível. O que a gente não pode é se limitar até pela falta de informação, porque existe hoje muita desinformação. E para mim é muito fácil, obviamente, porque eu sou da área, eu sou contadora, trabalho diretamente com empreendedorismo, lido com empresas, com negócios. Mas para quem está de fora, muitas vezes assusta. E eu já estive aí do outro lado, eu sei como que é esse total desconhecimento. Por exemplo, tudo que é relacionado à empresa, a imposto, causa muito medo para quem não vive, para quem não sabe. Porém, a partir do momento que você decide empreender, decide realizar seus atendimentos por conta própria, minimamente essa informação aqui que a gente está conversando, esse bate-papo, você precisa compreender para assim você tomar as melhores decisões. Ah, Neila, esses tópicos são chatos, realmente eu preciso disso? Precisa sim, pessoal. Infelizmente, a gente acaba tendo, né, que lidar na nossa vida adulta com algumas responsabilidades que incluem muitas vezes alguns temas que não são da nossa expertise, vamos dizer assim. Até na própria faculdade, a gente teve, né, que conviver com assuntos que muitas vezes a gente não tinha tanta afinidade assim, não gostava tanto assim, mas que faz parte, né, faz parte do processo. E um processo que faz parte, que é muito importante, é a partir do momento que você cresce. A gente conversou na nossa aula 1. Se você não viu a aula 1, eu te convido a voltar e retomar, porque a gente falou muita coisa importante lá. Para quem está iniciando, tem ouro na aula 1. Mas aqui na aula 2, a gente vai falar daquele ponto que todo mundo começa pequeno, ou seja, a gente começa atendendo realmente no nosso CPF, enquanto pessoa física, como a gente já conversou, só que chega um momento que vocês vão perceber que a carga tributária ela é muito pesada na pessoa física. Se você se conformar e dizer, não, eu não vou ter empresa, eu vou atender como pessoa física, você vai sentir na pele mesmo, vai falar, não, não dá. A carga tributária é muito alta. Isso pode até parecer estranho. Como é que você pensa, nossa, então quer dizer que a empresa paga menos imposto? Sim, gente, a partir do momento que você tem um CNPJ, tem uma empresa, existe sim uma redução da carga tributária. Isso por inúmeras questões, inclusive inclusive por motivos de incentivos econômicos. Isso porque, querendo ou não, a empresa gera renda, o que é bom para a economia, que permite a empresa rodar, nada mais justo do que se dar um incentivo para quem tem o CNPJ. Você, enquanto empresa, você também pode empregar, ou seja, além de você gerar sua própria renda, você gera renda para outras pessoas. Então, nada mais justo do que, a partir de um determinado ponto, haver um incentivo, uma redução da carga tributária para as empresas. Isso, num primeiro momento, até assusta, a gente acha estranho, mas é interessante que vocês se atentem a esses aspectos e fiquem sabendo. Na verdade, saber dessa informação reduz até um pouco do nosso medo, porque parece que ter empresa é muito caro, que custa muito, que é muito imposto, é muita obrigação, só que tem sim suas vantagens em ter uma empresa e não é todo esse bicho de sete cabeças como a gente pensa, tá certo? E um ponto muito fundamental e decisivo é a questão da nossa mentalidade. Se a partir do momento que a gente está pensando em abrir uma empresa, existe um ponto muito positivo aí. Significa que o nosso negócio, que o nosso atendimento está dando muito certo e que a gente está crescendo. A gente precisa se permitir a crescer, crescer enquanto profissionais, crescer enquanto empresários, por que não? Ter uma empresa é sinal de crescimento e ela precisa sim ser muito bem planejada e muito bem pensada. Vou conversar aqui com vocês sobre assim, um pulo do gato.
A partir do momento que você está realizando seus atendimentos na pessoa física e você vê que está faturando assim em torno de uns 4.500, 4.000, 5.000, já procura um profissional, procura um contador, para o quê? Para fazer uma análise. Será que é melhor realmente eu estar aqui enquanto pessoa física? Vamos fazer aqui um estudo que a gente chama de uma análise tributária para ver quanto de imposto, uma simulação de quanto de imposto eu vou começar a pagar se eu tiver uma empresa. Ou seja, a partir de um determinado ponto, se você vê, nossa, meu faturamento está aumentando, minha carga tributária está bem alta aqui na pessoa física, vamos fazer um planejamento para abrir a tua própria empresa. Ou seja, todo consultório, toda clínica que cresce, a tendência é sim se regularizar enquanto empresa para gerar uma economia tributária. Isso é um empresário inteligente, isso é agir com estratégia e você precisa sim adotar essa estratégia no teu negócio. Só que quando a gente fala de abrir uma empresa, já vem mil dúvidas. Porque a gente vai no doutor Google e aí tem vários questionamentos. Qual tipo de empresa eu vou abrir? Qual tipo de empresa é melhor para mim? Isso são todas as análises que você precisa assim fazer. Só que assim, um pulo do gato, uma forma de agir estrategicamente é sempre procurar a ajuda de um profissional mais capacitado para estar te orientando nessa fase. Mas só que é importante sim a gente já saber um pouquinho do que existe no mercado. E essa é a minha missão aqui de trazer para vocês os tipos de empresa, falar, gente, de início é melhor seguir por esse caminho. E assim, quando uma empresa nasce, ela vai ter a certidão de nascimento dela. Ou seja, vai ter o contrato social, o CNPJ. Só que para ela nascer, ela precisa escolher uma forma de nascer. A gente, né, as pessoas nascem de algum tipo de parto, ela vai nascer. Muitos nascem de parto normal, outros nascem de parto cesáreo. Da mesma forma são as empresas. Ela nasce de uma determinada forma. E qual é a forma que a empresa nasce? A forma que a empresa nasce é o que a gente chama da natureza jurídica da empresa, ou seja, a forma que aquela empresa nasceu. E aí entram as diversas naturezas jurídicas, o empresário individual, a sociedade limitada, a sociedade unipessoal, que é inclusive uma nova natureza jurídica que surgiu recentemente, tem a EIRELI, enfim, tem diversas formas da empresa nascer e isso impacta diretamente na forma como o dinheiro, né? O dinheiro do dono, pessoal do dono, vai compor ou não aquela sociedade. E você precisa, a depender da tua realidade, estudar, não, é melhor minha empresa nascer de determinada forma. Se você tiver um sócio, ela já vai nascer em forma de sociedade limitada, vamos dizer assim. Tudo é estratégia, tudo depende daquilo que você quer. Como eu falei aqui de um ponto, a questão do sócio, muita gente tem dúvida. Para abrir uma empresa, obrigatoriamente eu preciso de sócio? Eu já te adianto que não. Você pode abrir uma empresa você sozinho e existem diversas naturezas jurídicas para isso. Você pode abrir enquanto empresário individual ou então como sociedade unipessoal e também como EIRELI. Porém, eu fortemente aconselho que você abra enquanto sociedade unipessoal. Isso por quê? Porque é algo mais econômico, você não precisa de um dinheiro inicial muito grande para abrir essa empresa e assim, e os teus bens, enquanto pessoa física, eles estão protegidos, ou seja, não se mistura com a sociedade, o que acontece no empresário individual. Por isso que esses pontos a gente precisa sim estar sempre atentos. Um outro ponto que também traz muita dúvida é quanto de dinheiro inicial eu preciso para abrir uma empresa. Esse dinheiro inicial é o que a gente chama de capital social para abrir uma empresa. Isso, por muito tempo, assustou os novos empreendedores, os novos empresários sobre esse aspecto. Isso por quê? Porque se eu fosse abrir uma sociedade, se eu fosse ter lá um sócio, meu capital social poderia, inclusive, ser relativamente baixo, vamos supor, 10 mil reais. Mas a partir do momento que que eu quero abrir uma empresa sozinho, antigamente eu precisava ter no mínimo 100 salários mínimos para começar com esse capital social.
Hoje essa realidade não existe mais, apesar de existir a modalidade EIRELI, que precisa desses 100 salários mínimos, mas hoje, a partir do momento que você opta por abrir uma sociedade unipessoal, você não precisa desse capital todo. Minimamente, o seu capital social inicial pode ser todos aqueles investimentos que você vai fazer para minimamente funcionar, começar a tua clínica, o teu consultório. Isso inclui imobiliário, computador, receituários. Tudo isso pode sim ser o teu capital social. Obviamente que além desse capital, desse investimento inicial que você faz, existe também as taxas que você paga para registrar a empresa em todos os órgãos. Isso por quê? Porque a empresa ela nasce através de vários registros que são realizados. A empresa ela precisa ser registrada na Receita Federal, também ela é registrada na Junta Comercial do Estado que você está localizado, bem como também na Prefeitura do teu município. E cada um desses órgãos, eles vão cobrar suas taxas. Hoje, eu não tenho esse valor aqui exato, porque varia muito do tipo de empresa que você abre. Mas, assim, uma média para abrir uma empresa aqui em Salvador fica em torno de uns 900 a 1.200 reais. Ou seja, é algo que você precisa se planejar. No momento que você vai abrir uma empresa, você vai ter sim esse custo inicial, que são custos, na verdade, de registro. E aí você precisa ficar atento quanto a esse aspecto, tá certo? Além de existir a forma como a empresa nasce, como eu já conversei aqui com vocês, que é relacionada à natureza jurídica, né, que diz respeito muito fortemente ao capital social e à forma como os bens da pessoa física se misturam na empresa, existe também uma outra categoria que classifica a tua empresa através de porte. O que é porte? É o tamanho daquela empresa. Aí surge aqueles termos que são muito comuns. ME, EPP, microempresa, o que é isso? Na verdade, todos esses termos diz respeito ao tamanho da tua empresa. É algo que é muito natural. Inclusive, você não precisa se preocupar, será que eu abro uma microempresa? Será que eu abro um EPP? E aí é só aquela mistura de letras. Chega, eu fiquei nervosa aqui. Mas diz respeito ao tamanho da empresa. Normalmente, quem está iniciando, ela nasce como uma ME, uma microempresa mesmo, que é uma empresa que fatura até 360 mil no ano, mas se por acaso você exceder esse limite, não tem problema nenhum, é só fazer um registro de alteração de porte. Nesse caso você começa a ser uma EPP, uma empresa de pequeno porte, só que de um modo geral não implica em muitas mudanças empresariais para a tua empresa. Obviamente que a partir do momento que uma ME, uma microempresa, ela se transforma numa empresa de pequeno porte, consequentemente vai haver um aumento de imposto, como tudo na vida, né? Na verdade, o imposto ele é de uma forma progressiva e é sobre o faturamento, na verdade. Quanto mais você fatura, mais imposto paga. E sempre vai ter que haver formas estratégicas da gente optar por um determinado regime tributário que é mais econômico. E eu vou conversar com vocês a partir de agora sobre como as empresas recolhem imposto, que na verdade é a dor de todo empresário, é entender um pouco de tributação. E para você que está começando, eu sei que surge essa duvidazinha, essa pulga atrás da orelha. Se eu tendo uma empresa, quanto de imposto eu vou pagar? Como é imposto? Como é que recolhe imposto? Mas calma que a gente vai conversar sobre esses aspectos. Trazendo aqui um pouco do tema imposto, na verdade, sempre quando eu converso, né, com uma pessoa que está fazendo um planejamento empresarial, fazendo esse estudo, né, esse estudo de análise de viabilidade, que é o que a gente chama, né, para entender quanto de imposto vai pagar, algumas pessoas até se assustam com a questão do imposto, mas se assustam no sentido muito positivo. Elas olham para mim e falam: nossa, eu achei que eu pagaria mais imposto. Mas assim, de um modo geral, as pessoas jurídicas, as empresas, elas podem escolher como elas vão recolher o seu imposto para o governo. Isso por quê? Porque a gente tem aqui um sistema tributário que te permite recolher o imposto através de 3 formas. Que formas são essas? É através do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real.
Como aqui a gente está trabalhando com prestadores de serviços e que está iniciando, eu vou conversar aqui com vocês sobre a realidade, o mais comum. Nesse caso, o mais comum e o mais aplicável para o caso aqui de vocês é iniciar pelo Simples Nacional e lá na frente, muito provavelmente, mudar para o lucro presumido. O lucro real não é uma estratégia muito econômica para prestadores de serviços, normalmente. Prestadores de serviços de saúde que tem um porte relativamente menor. E assim, a primeira modalidade que surge é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um incentivo, inclusive, para micro e pequenas empresas. Isso por quê? Porque ele constitui um regime simplificado de recolhimento de imposto e que possui percentual de imposto relativamente menor. Isso porque um prestador de serviço, ele inicia no Simples Nacional pagando uma taxazinha de imposto, vamos dizer assim, de 6%, ou seja, você já começa pagando 6%. Se você é aquele que começa faturando menos de 180 mil no ano, o teu percentual de imposto vai ser de 6% no Simples Nacional. Coloque esse valor aí mensalmente em cima do teu faturamento. Isso gera, sim, uma carga tributária muito menor, bem reduzida. Agora, sim, no Simples Nacional, eu chamo a atenção porque para profissionais da área de saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, essa carga tributária, a depender, ela pode ser um pouquinho mais alta. Pode começar com 15,5%. Por isso que precisa de uma estratégia muito bem alinhada com o teu contador para gerar uma redução tributária e você pagar um imposto menor, um imposto de 6%. O que a gente vê muito na prática são pessoas, vamos dizer, sem essa informação desse benefício, né, tributário, de poder reduzir uma carga de 15,5% para 6%. É possível sim essa estratégia no Simples Nacional, porque logo de cara, esses profissionais da área de saúde, eles são tributados com 15,5%. Mas quando a gente olha para outras despesas, em especial despesas com prolabore, com salários, a gente pode sim, através desses valores, a gente fazer uma economia tributária para esse empresário. Por isso, pessoal, que a informação é extremamente importante, porque você contrata uma pessoa e aí você está pagando um percentual de imposto, mas assim, é interessante você questionar, nossa, é tudo isso aí mesmo de imposto? A gente está realmente no regime tributário mais vantajoso? E assim, é interessante, é muito importante a gente ter clareza naquilo que está acontecendo na nossa empresa. Por isso é importante você sempre escolher um profissional, um contador, que seja muito transparente contigo e que te passe essa segurança. Porque ter uma empresa é ter uma responsabilidade e essa segurança, essa tranquilidade, uma conversa aberta, como aqui a gente está tendo, ela é muito fundamental para o sucesso da tua empresa, tá certo? Além do Simples Nacional, existe também uma opção tributária que é bem bacana para quem presta serviços, que é o lucro presumido. Porém, o lucro presumido, ele é um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, porque ele não recolhe todos os impostos através de uma única guia. Ele recolhe os impostos de forma separadas, ou seja, o imposto que é devido para o governo, ele recolhe numa guia. O imposto da prefeitura recolhe em outra guia. Mas, assim, é uma opção extremamente vantajosa para quem está faturando aí mais de 15 mil no mês, mais de 20 mil. Já é interessante pensar na estratégia do lucro presumido. Lembrando que empresa vai ser sempre essa análise, esse estudo criterioso e vigilante, para a gente estar sempre vigiando a questão do faturamento, o controle de custos, tudo isso para garantir que o empresário, que o empreendedor esteja no melhor cenário para a empresa dele, tá certo? De um modo geral, ter empresa são esses pontos que você precisa estar atento. Eu espero que eu tenha passado uma certa tranquilidade para vocês, porque assim, não é esse bicho de 7 cabeças todos. Na verdade, é informação e, inclusive, existe sim incentivos por parte do governo que a gente tenha sim empresa e permite, inclusive, que você tenha uma economia tributária tendo uma pessoa jurídica, o que isso é muito importante. E um ponto crucial que a gente tem que ter em mente é a questão do crescimento. A gente tem que procurar, sim, evoluir, ter uma empresa. E, assim, a partir do momento que você já está pensando em fazer essa análise, eu vejo como um ponto muito positivo, muito estratégico.
Lembrando, gente, que quando fala em ter empresa, todo mundo pensa, imposto, contador, vou ter que ter contador, isso e aquilo, mas assim, em relação ao contador, eu vou bater aqui num ponto muito importante, que é a questão do papel estratégico do contador nesse processo. O contador não vai ser aquela pessoa que vai apenas abrir a tua empresa e vai estar lá recolhendo o imposto. Muito pelo contrário. O contador é essa pessoa aqui que vos fala, que vai pensar em estratégia. Inclusive, antes mesmo de você abrir uma empresa, a primeira pessoa que você precisa conversar é com o contador. Aqui na Almeida e Oliveira, a gente faz, inclusive, essa análise, a análise que a gente chama análise de viabilidade do negócio, que a gente vai permitir o que para o empresário? Essa segurança de entender que realmente ele está abrindo a melhor empresa para a realidade dele. Ou seja, não existe você copiar a empresa que o teu colega abriu. Muito pelo contrário, empresa é realidade de cada um. E existe estratégia de acordo com o cenário que você se encontra. Por isso que é preciso fazer essa análise, ter essa conversa bem franca, inclusive para você já saber, eu estou pretendendo faturar 15 mil no mês, o que é melhor, quanto de imposto para mim, quanto é que eu vou pagar, e também até para você saber o ponto de decidir, o momento certo de abrir a empresa. Até que ponto você vai continuar na pessoa física, a partir de que momento você vai abrir essa pessoa jurídica. Ou seja, o contador é aquela pessoa que vai ter o papel estratégico dentro da empresa, dentro da tomada de decisão, antes mesmo de você abrir a empresa. Eu preciso alertar vocês, né, sobre esse aspecto de procurar essa informação para vocês terem essa segurança no momento que vocês tomarem a decisão de dar mais um passo no negócio de vocês, que é a questão da abertura de empresa. A gente se vê agora na próxima aula, na qual eu vou trazer um tema mais leve, porém muito importante, que são as questões vamos dizer assim, de boas práticas empresariais. A gente vai conversar um pouquinho, inclusive sobre a questão do recibo, nota fiscal, como é que funciona. Ou seja, são aquelas ferramentas, chaves que você vai precisar para realizar os teus atendimentos, tá certo? Eu te vejo na próxima aula. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, que eu vou deixar aqui a descrição para vocês. E assim vai ser um prazer enorme receber cada dúvida, esclarecer. No que eu puder contribuir, eu vou estar muito feliz de estar fazendo esse papel, tá certo? Um abraço e até a nossa próxima aula.